Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Geração D. Eu me chamo Kleber Tomás e esse aqui é um canal de opinião política, de coisas do cotidiano. E eu falo sempre pelo viés da direita. Vocês devem estar estranhando, hoje não estamos transmitindo aí por um monte de plataforma, porque eu não estou no meu estúdio, não estou lá no estúdio que eu tenho em casa. Estou hoje no carro, estou na unidade móvel. Infelizmente, essa semana eu tive coisas para resolver muito importante, tá a rotina de trabalho muito intensa. Segunda-feira eu começo uma nova jornada de empreendedorismo na minha vida. Não vivo só do canal, não vivo só de falar de política, infelizmente ainda não vivo só disso, mas tenho minhas atividades fora e eu mudei de alcançando novos ares, procurando novas oportunidades. Segunda-feira começo nessa nova oportunidade. Então, como hoje foi um dia puxado, um dia cheio de acontecimento, peguei esse tempinho aqui que eu pude aqui. Estou fazendo aqui a transmissão entre um serviço e outro. Estou aqui transmitindo direto do Canto do Forte, na Praia Grande, um lugar bonito, um lugar bacana. Moro aqui no litoral de São Paulo. Então, assim, aqui é um lugar gostoso, um lugar bacana. Então, vamos transmitir, vamos fazer dessa maneira. Importante a gente não deixar falar. Então, você que estiver nas outras plataformas, clica no link embaixo desse vídeo. Você que não conhece, a gente está no TikTok, no Instagram, no Twitter, estamos em todos. Acompanhe esse vídeo, acompanhe as nossas redes sociais, porque cada uma tem um molde, cada um tem um formato, cada um tem sua maneira de fazer a sua comunicação. Então é legal você estar por dentro, estar inteirado nessas redes sociais, porque você vai ter condições de acompanhar conteúdo em tempo real, em tempo normal. Então, gente, hoje a gente teve a conclusão do julgamento no STF do Bolsonaro, um julgamento terrível, ponto de vista jurídico absurdo, abjeto, porque nós estamos falando de a gente está falando de uma questão. Primeiro que, vamos lá, vamos entender desde o início. Bolsonaro está sendo indiciado, foi indiciado, iniciou-se um processo no TSE a pedido do PDT, porque ele teria se reunido com embaixadores, acho que em junho ou julho, falando que o processo eleitoral não tinha suas garantias devidas, não tinha suas garantias específicas, porque não fazia o voto impresso. Isso a gente tem que fazer também um background e lembrar do passado do Bolsonaro. O Bolsonaro foi parlamentar por 30 anos. E a única lei que Bolsonaro conseguiu aprovar e fez um esforço e foi aprovada pela maioria do Congresso. Então a gente tem lá a tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então o legislativo cria as leis, o executivo executa as leis, o judiciário julga a partir dessas leis. Bolsonaro, a partir dessa edição da lei, ele fez a elaboração com uma massiva aprovação do voto, quando ele era lá deputado federal, uma massiva votação pelo voto impresso. E o que seria esse voto impresso? Você vai lá na urna, digita o seu nome, ao lado vai sair um comprovantezinho igual dessas máquinas de cartão de crédito, você olha, confere se está tudo certo, estando tudo ok, tudo tranquilo, você dá o confirma, aquilo vai para uma urna transparente, lá fica reservada, lacrada, você não levaria aquilo, e ela, em alguma dúvida, alguma discussão, a população discutisse, não acreditasse em algo, desconfiasse de algo, alguma situação estranha acontecesse, você podia ir lá e recontar e fazer. Isso é todo lugar do mundo, todo lugar que usa urna eletrônica, ela já usa essa impressora, assim no Paraguai, Estados Unidos. Só tem 3 países que não fazem, é Camboja, Congo, uma dessas repúblicas maravilhosas que a gente tem espalhado aí pelo mundo. Então, nós tivemos... Ele sempre teve essa defesa e ele se reuniu com embaixadores antes do pleito eleitoral e falou que ele desconfiava do sistema eleitoral. Não que ele desconfiava do sistema eleitoral, que sim, ele gostaria de ter uma camada a mais de proteção, porque caso tivesse uma eleição mais apertada, como a gente acabou vendo, porque a eleição desse ano ela foi dividida, ela foi definida por exemplo, por um colégio eleitoral do tamanho de Campinas. Se nós imaginarmos Campinas
uma cidade aqui do interior de São Paulo, depois você procura no mapa, é o Colégio Eleitoral de Campinas que definiu, não a cidade em si, mas o tamanho do colégio eleitoral, foi de 1 milhão e poucos de voto de diferença de um para outro. Isso, falando de Brasil, uma cidade seria muito pouco o número de eleitores de uma cidade para definir. Então caberia uma recontagem, poderia se fazer uma recontagem. Então seria salutar. E aí ele é acusado de um artigo no... Vou testar aqui as luzes para ver se fica muito escuro. Tá, mas não, acho que isso aqui vai ter que ficar com essa aqui. De abuso de poder econômico, de poder político. E isso, para que era se a gente for fazer uma análise jurídica, pensar pelo lado jurídico disso, né? Para que seria isso? Aquele político que a gente cansa de ver no seu município, que ele tem obras que são necessárias, obras de recapeamento, obras de manutenção, de zeladoria da cidade, pintura de muros, pinturas de lavagem de monumentos históricos, como que eu estou de frente de um monumento aqui, lavagem, pintura, conservação. Ele marca todas essas obras para o final do mandato dele. Por quê? A cidade vai ficar bonita, a cidade vai ficar cheia de atividades, de atitudes, e aí você esquece aqueles 4 anos que passou de uma má administração e você fala, poxa, que legal. Isso seria um exemplo desse abuso de poder político. E existiria também, por ele estar lá, embasado como autoridade, como um poder colocado, se ele atacasse, por exemplo, a outra chapa, atacasse o adversário dele antes da questão eleitoral, antes do momento do pleito eleitoral que se pode fazer os devidos embates, ele fizesse isso e usasse aquela posição dele, aquela situação que ele está, para se posicionar superior, não daria paridade de armas ao seu adversário. Então seria para isso. Só que o Bolsonaro, naquela reunião, o que ele faz efetivamente? Ele critica o sistema eleitoral em si, critica a falta de segurança do sistema eleitoral, não o sistema eleitoral, ele critica a falta de segurança eleitoral. Então isso não traria benefícios nem para ele, não traria malefícios para o seu adversário, falando para os embaixadores que é um direito, é uma prerrogativa do presidente da República fazer esta reunião, e ele poderia, ali só querendo defender, que poderia ter mais camadas de segurança para caso de dúvida. Porque nós estamos num país que duvidar seria possível, duvidar seria normal, questionar seria-se normal. Mas às vezes a gente vê que isso não está acontecendo na prática, né? Mas deveria sim ser normal, ser natural a gente ter crítica, contestações, porque isso inclusive falaram tanto aí na época do Covid, tanto de negacionismo científico. O processo científico, quando a gente analisa o processo científico, ele é isso: você levanta uma tese, essa tese é agredida, ela é publicada, ela é colocada à disposição dos seus pares, ali ela é agredida, ela é contestada por todas as partes, e se essa tese for boa o suficiente, ela se sustenta. Senão ela cai. E aí a que derrubou assume o lugar de uma nova tese. E assim foi com várias coisas. Por exemplo, a gente tem ali várias teorias da física que permaneceram por 100, 150 anos, até vir Albert Einstein contestar todas elas, e a contestação dele derrubou, os argumentos dele derrubaram aquele processo. Isso é científico. Contestar, você atacar, você impedir aquilo é um processo científico. O processo científico é baseado nisso, como nós conhecemos. Então Bolsonaro ali, querendo aprimorar o sistema político, fez a tal da reunião, e aí gerou isso aí. E aí a gente começa pela tristeza de fazer uma análise jurídica. Primeiro, o que nós temos que entender? Não há nesse país, é o princípio da anterioridade penal, ou seja, ninguém pode ser punido a não ser que haja lei que defina que aquilo é crime. E isso é muito importante, porque você só pode entrar num jogo conhecendo assim as regras do qual jogo que você vai disputar. Então vamos imaginar ali, se você vai jogar futebol, o único que pode pegar a bola com a mão é o goleiro, os outros 10 jogadores demais só podem usar todas as partes do corpo menos braços e mãos.
Então você fala, beleza, eu não posso chutar meu adversário que faz pênalti, eu não posso ficar adiante da lei à frente da bola porque eu vou tá fazendo impedimento, enfim, as regras do futebol, você conhece aquelas regras, e aí você fala, beleza, sabendo dessas regras, eu faço isso, faço aquilo, ou não, ou deixo de fazer aquelas coisas. E no direito penal, quando nós estamos falando nós falamos de vida de pessoas, nós estamos falando de, de liberdade, a gente está falando do que é mais importante das pessoas, porque nós temos que imaginar. Desculpa o ângulo da câmera que eu travei ela aqui no volante do carro, então tá meio precário hoje aqui os cortes, os enquadramentos, mas tomara que esteja ficando bom aí. O importante é o assunto ficar. Nós temos que imaginar que que a gente tem que ter, quando nós falamos de liberdade, é uma coisa muito importante, porque a definição, a gente vem ali depois da vinda de Jesus Cristo, do pensamento católico que influencia a filosofia, mesmo você não acreditando, mas ele passa a ser a filosofia, passa a ser o ser divino. Então nós temos partes de Deus dentro de nós, porque os cristãos acreditam e eu como cristão também acredito, que nós temos uma centelha divina dentro de nós, então uma parte da nossa vida, a nossa alma, é uma parte de uma divindade, então uma divindade não pode ser desrespeitada. Então o ser humano passa a ser o centro da situação, pois ele é um pouco de Deus, ele é uma parte de Deus. Então passa-se a respeitar a partir desse momento de que o pensamento cristão entra e passa a ser o soberano, a filosofia cristã passa a ser soberana no mundo. Essa filosofia cristã traga o ser dentro. Então algumas coisas são intrínsecas, por exemplo, liberdade. A liberdade, você é o seu livre-arbítrio, então eu posso decidir, então você tem a sua liberdade de agir. O sufrágio universal é uma representação da sua liberdade, o ato de contestar a sua liberdade. Todas essas questões são atos que nos permitem exercer. Então você estando no centro das situações, permite que você faça essas determinadas situações. Então, a liberdade é algo muito sério, porque quando você fere a liberdade de um ser, você causa danos, por exemplo, que o Bolsonaro estão aí comemorando, as pessoas estão comemorando, é a inegibilidade dele. Isso é algo muito sério, porque assim, é um direito básico do ser humano de exercer a sua escolha, é o direito de votar e de ser votado. Então, quando você vai lá e mitiga esse direito, você diminui o direito, tirando o direito da pessoa de ser votada e só poder manter ainda o direito de votar, isso tem que ser muito sério, então tem que ser regras muito definidas. Então a gente tratando de que não há lei que defina anterior, não há uma lei que defina que você não possa atacar o sistema eleitoral. Não existe essa tipificação penal. Então não existindo essa tipificação penal, não podemos nós, de maneira nenhuma, de forma alguma, punir anteriormente, porque imagina você entrar num jogo de bola, num jogo de futebol, o qual você não tem as regras definidas anterior, aí você vai lá e chuta a bola no gol. Aí o cara fala, olha, você não pode chutar com a perna direita porque a regra mudou. Aí você, tá bom, então vou chutar com a perna esquerda. Aí você vai lá, daqui a pouco chuta com a perna esquerda, o juiz fala, olha, anula o gol, você tem que fazer o gol com as mãos. Aí você vai lá, na terceira faz o gol com as mãos e fala, anula, porque você não pode usar as mãos. Então a regra não pode ficar mudando. Então, se o Bolsonaro, à luz daquele momento, não existia uma lei a qual não permitia críticas ao sistema eleitoral, disseminação de fake news, não existe isso. Nós só temos 3 crimes, como já foi falado. Se você tiver dúvida, tem vídeo aí no canal. Siga aí no canal, vai lá ver vídeo. Só nós temos 3 tipos de crimes, que é injúria, calúnia e difamação. Se enquadrou injúria, calúnia e difamação, não se enquadrou, acabou. Não existe crime, nós vamos para a área civil, para a responsabilidade civil. Mas a responsabilidade civil nunca pode agredir a sua liberdade, a não ser em caso de pensão alimentícia. E ela nunca pode agredir algo tão importante quanto o voto e o direito de votar. Porque essa é uma representação de liberdade. Por exemplo, eu vou lá e eu escolho o que eu vou falar. Eu não posso ter a limitação de que eu vou falar. E isso está se tornando uma prática, porque nós tivemos agora a AGU dando abrindo ação contra o Pavinato, porque não gostou da ênfase que ele deu num texto proterido pelo Exército, por um relatório do Exército. Então eles estão querendo criar não só o crime de opinião, mas de desopinião. Eles estão querendo calar a Jovem Pan, pedindo cerceamento. Então a gente está vendo uma situação muito séria,
Por quê? Porque essas coisas sérias agridem a essência de um ser humano, porque você só pode ser considerado um ser humano se você é livre, se você tem livre escolha, se você tem liberdade para pensar, se você tem liberdade para agir, se você tem liberdade para tomar as suas decisões. Então, já começa por esse ponto ser um problema, porque não tem lei que define. Então, quando você vê o voto do relator, ou vê o voto lá do ministro Alexandre de Moraes, porque foi disseminado fake news, porque ele agride, isso não tem, isso não existe. A lei eleitoral está lá, como todas as leis, por exemplo. Eu tenho aqui essa garrafa, tá aqui ó, com suco. Não há nada que proíba de eu tomar um tangue na garrafa, então eu vou abrir, porque não tem nada que proíba. Eu li todas as leis do Brasil, não há nada que proíba de tomar um tangue. E vou aqui e faço isso. Só que aí daqui a pouco não pode vir uma... Se vir uma lei e for aprovada, eu vou parar de tomar suco tangue na garrafinha. E aí eu vou tomar outra providência, vou tomar outra coisa. Vou consumir outra coisa. É assim que a regra funciona. E isso tem que ser respeitado. Então você tem lá um ferimento absurdo de regras. E aí nós temos um segundo ponto naquele julgamento que é absurdo, que é típico de nulidade. O que nós temos que entender? No Brasil, regra seguinte tese: digo o autor, digo o réu. Digo o autor, digo o réu. Porque é um direito constitucional nosso, é uma cláusula pétrea nossa, ou seja, uma cláusula imutável. Pétrea vem de pedra, vem do latim pedra, ou seja, rígido, uma rocha que não vai se mudar. Ali a ampla defesa e o contraditório. E como você vai ter ampla defesa e contraditório se você, como réu, não for o último a falar? Então vamos lá. Me acusam de roubar essa garrafa. Então o autor, o Ministério Público, vem e me processa dizendo, olha, aí ele faz a petição inicial nele ou denúncia, depende do nome, de for uma parte ou outra, falando, olha, o Kleber roubou essa garrafa. Aí, disse o autor está me acusando. E ele tem lá, apresenta as provas dele, porque você só pode acusar alguém apresentando provas. E aí vai se abrir um espaço para digo o réu. Aí o Kleber vai falar, não, tá enganado, essa prova tá errada, eu tenho aqui nota fiscal que eu paguei, eu tenho aqui comprovante, ó, tem uma nota fiscal aqui, que essa garrafa é minha, pertence, o código de barra, tem filmagem, eu apresento, faço a minha defesa. E aí pode abrir uma réplica para acusação. Só que aí vai abrir a tréplica para mim, porque sempre o réu tem que ser o último a se manifestar num processo. Porque é sempre que for surgindo situações novas, o réu tem que ter direito a se defender daquilo. Para o processo ser justo, porque eu só posso me defender do que eu sei, do que eu estou sendo acusado, se eu tenho ciência do que está sendo usado contra mim, do que está sendo mandado falar contra mim. Então vamos lá. Houve uma minuta, que estão chamando de minuta golpista, que golpe, mas que fique claro que está lá no processo, que é o que é uma minuta? Um contrato ou um projeto de lei, algo que você vai escrever, você redige, as partes embaixo assinam para falar que teve ciência. Quando nenhuma parte assina, chama-se minuta, porque é um rascunho. Eu posso rascunhar várias coisas na minha vida. Eu rascunhei várias ideias na minha vida. Eu vou lá e rascunho. Só que não tem assinatura. Se não tem assinatura, é uma minuta. Porque como é que eu vou dar ciência e ter ciência que as partes tiveram noção daquilo, que tiveram ciência, que tiveram anuência, que concordavam por que aquilo é feito? Porque um papel cabe qualquer situação. Um papel pode se abarcar qualquer situação. Então vai lá um elemento e tem a minuta. E aí é feita uma perícia que só encontra neste papel 3 digitais. Do policial que pegou o papel, que encontrou na residência, foi fazer a busca e apreensão, da advogada que estava acompanhando essa busca e apreensão e do perito. Não se tinha sequer as digitais de Anderson Torres e não tinha-se a digital de Jair Messias Bolsonaro. Então já como é que uma minuta pode ser prova ou indícios de algo, se a pessoa quiser falar, porque é a mesma coisa que eu chegar para vocês e falar, olha, e escrever aqui, pegar um papel, esse dinheiro pertence a fulano de tal.
E aí você não teve ciência, você não assinou, não existe propriedade, não existe registro oficial disso, e por conta de que eu escrevi, aquilo é tomado como verdade. E por que nós temos que ter essa seriedade? Quem garante que aquela prova não foi colocada lá por alguém por maldade, se foi colocado por um empregado, se foi colocado por alguém que invadiu a casa, se foi colocado pelo próprio policial? Então, por isso que foi colhidas as digitais e não encontrava essa digital dos elementos. Então, aquilo é uma prova nula. E aí o pior, porque nesse caso do TSE, a prova é acusada depois. Ou seja, ela é anexada. A defesa foi feita o ano passado e é anexado após 8 de janeiro, em fato futuro, é anexado essa prova. E aí não abrindo contestação, não abrindo direito de defesa para a parte se defender, para o réu se defender, para o réu questionar e falar, olha, eu tenho provas que eu não conheço aquilo, eu tenho provas que aquele documento, eu quero leitura do meu HD, eu quero que abra-se o registro das impressoras a qual eu tenho acesso para mostrar que eu não tive aquilo, e quero ver se aquela prova tem para, por exemplo, essa arguição, porque pode-se tranquilamente arguir que eu não conhecia com base na perícia, porque não foi encontrada sequer as minhas digitais. E aí a gente vive uma excrescência dessa. E essa excrescência vai lá e entra-se num processo e não abre contestação, não abre para o réu se manifestar. Então a gente teve um processo que disse o autor, disse o réu, disse o autor e disse o autor. E o réu teve sua liberdade, sua defesa limitada, ou seja, nós tivemos uma cláusula pétrea, que é o ampla defesa e o contraditório, ferido neste processo. Então este processo, por sua natureza, tem que ser decretado nulidade. Esse processo tinha que ser julgado como nulo. Por quê? Porque não foi se respeitada as condições processuais, não foi se respeitada a lei. E quando eu digo isso, quando eu trago esse questionamento, não importa, meu amigo, se você gosta do Jair Bolsonaro, se você não gosta, aquilo não pode ser feito. Por exemplo, o Lula. Eu sou contra o Lula, eu não gosto do Lula. As ideias do Lula vão toda contra a minha. Eu sou armamentista, menos Estado e mais liberdade. Eu respeito família, Deus, pátria, eu gosto de tudo que o Lula não gosta. Onde o Lula está, eu tô do outro lado. Mas o Lula foi vítima de um processo mal feito na Lava Jato. Houve vício, houve erro. E aquela nulidade devia ter sido decretada há muito tempo. Não lá no STF, mas isso não quer dizer que ele é inocente. Sim, que cabia nulidade do processo. Por quê? Se eu não respeitar as leis, se as leis não forem respeitadas, o que nos resta é a barbárie. Porque um Estado é baseado em leis. Nós vivemos o Estado democrático de direito. Ou seja, nós temos leis que nos obrigam a fazer coisas e que nos limitam a fazer outras, que nos impedem de fazer outras. Isso são deveres, são direitos e deveres. Então o processo é algo muito importante, ele tem que ser respeitado. Gostem você ou não, goste você daquela pessoa ou não. Você pode achar o Bolsonaro um tosco, você pode achar um Bolsonaro um mau administrador, pode achar o que quiser, como eu acho do Lula, mas o processo tem que ser respeitado. E aí, por exemplo, o processo do Lula não foi respeitado na sua aplicação e não foi respeitado na sua anulação, porque sim, embargos de declaração não cabem para anular sentença. Embargos de declaração é meramente para se entender a sentença. Quando ela é omissa, antagônica, né? Tipo, ela liberta e solta ao mesmo tempo, ou ela só tem essas, ou ela não ficou claro. É como se você chegasse pro juiz e falar: juiz, eu não entendi nada da sua sentença, esclareça melhor. É para isso os embargos de declaração. E aí vai lá e se anula aquele processo errado. Então, assim, houve erro do começo ao fim daquele processo. Mas entendo que quando se faz um serviço mal feito, e aqueles funsas do Sérgio Moro, o funsa do Delaiol, eles recebiam muito bem para fazer um serviço porco como foi feito. Então, isso é fato. E agora nós estamos diante de outra situação errada. Por isso que eu falo que você, de direita ou de esquerda, nós não podemos aceitar isso, porque nós tivemos um desrespeito processual. Nós não tivemos, primeiro,
nós tivemos um desrespeito do preceito legal, porque nós temos ali uma lei, não há lei anterior que defina aquele crime. Então uma pessoa não pode ser punida por um crime a qual a lei anterior não os define. Então já temos essa primeira definição de crime. Aí nós temos a segunda, diga autor, diga o réu, porque é ampla defesa e contraditório. Ao réu cabe tudo, o réu pode se fazer de tudo. Aí vai falar, Kleber, mas aí o inocente, vítima daquele réu, foda-se, o Estado que seja competente, o Estado tem que ser competente. Os entes do Estado ganham muito bem, um ministro ganha muito bem, um promotor público ganha muito bem, um juiz ganha muito bem, que faça o seu trabalho com excelência. E mesmo que não ganhasse, cabe a todos nós fazermos nosso trabalho com excelência. Então, se nós temos ali pessoas que não fizeram o seu trabalho com excelência, porque o réu foi lá, pôde se defender de todas as maneiras, se defendeu de tudo que podia e conseguiu, legal. Por isso que é importante o processo, porque é científico. O direito é uma matéria científica. Então a gente levanta uma tese, essa tese é agredida e ela é derrubada ou não. Ela se sustenta. Então esse processo, por quê? Porque com o processo respeitado, com os direitos respeitados, com a lei respeitada, nós sim aí temos o respeito à democracia. Então tá tão em moda em falar em desrespeito à democracia, em ataques antidemocráticos, se fala tanto nesse tipo de situação. Só que estão cagando na Constituição, estão cagando no processo, estão desrespeitando o processo, estão causando consequências à vida de pessoas sem respeitar o processo. Por exemplo, nós temos mais de 1.000 pessoas presas hoje que não foram respeitados o seu juiz de garantia, que não foi respeitado a sua audiência de custódia. O que é audiência de custódia? Quando você é preso em flagrante, a lei obriga. A gente fez um vídeo no canal sobre isso. A lei obriga que em 24 horas você seja levado à presença de um advogado, do juiz, para ver se ali foram respeitados os seus direitos, se a prisão está real. Não sendo levado, tem que ter o relaxamento da prisão em flagrante, as pessoas têm que ser postas em liberdade. Então a gente vê pessoas que estavam lá no dia 8 de janeiro, presas em flagrantes, não foram levadas 24 horas à presença de um juiz, a primeira pessoa foi levada 72 horas depois. Aí dizem algumas línguas que foram 48 horas. Era chegar na audiência de custódia e relaxar, porque isso é feito com traficante, é feito com estuprador, é feito com qualquer pessoa que comete crime, porque a lei manda. O Estado é obrigado a fazer o que a lei manda. O Estado não pode inventar lei. O Estado não pode falar, olha, essa lei eu não vou aplicar. Ele não pode dizer isso. Porque nós vamos estar diante de uma ditadura, nós vamos estar dentro de um Estado de exceção, nós vamos estar dentro de um Estado a qual não se existe, é o estado da barbárie. Por isso que o respeito às leis é tão importante. E neste momento, quando eu vejo imbecis de esquerda comemorando uma coisa que foi feita de forma errada, meu amigo, você está abrindo precedente, você está criando um monstro, que esse monstro vai te morder, ele vai vir para você. Você imbecil que colocou lá na rede social o evento que eu não tenho nem roupa e foto do Bolsonaro sendo inelegível. Meu amigo, você está pactuando com algo que vai te atacar, que vai te morder. Porque se a lei não vale para o Bolsonaro, não vai valer para você. Não existe garantia que eu chegue na sua casa e fale, olha, daqui para amanhã você é um escravo. Porque o que garante que nós não sermos escravos, o que garante que nós não sermos coisas, que nós não sermos violentados, que nós não sermos presos, é a legislação. Porque você decide, você lê a legislação e você sabe o que é certo e o que é errado, o que você pode ou não fazer. E aí você vive. Então, por exemplo, eu tomo meu suco, porque eu posso. Se eu não pudesse, eu não tomava. Aí vem o indivíduo e posta na porra da rede social dele comemorando isso, porque o inimigo político dele foi isso. Beleza. Então tá bom. Você achou bacana.
E aí 2026? Ou se tiver eleição, né? Porque no ritmo que nós não estamos tendo respeito pela lei, não vai ter eleição. Vamos dizer que tem eleição e agora o seu inimigo ganhe, porque a democracia sim, ora uma parte ganha, ora outra parte perde. Por exemplo, ano passado era a situação, a direita estava no poder. Hoje nós somos oposição, eu sou de direita e não estou no poder. A direita não está no poder. Então, a hora que a direita chegar no poder, ela vai poder te perseguir, ela vai poder te prender, eu vou poder comemorar que você está sendo preso sem ter cometido uma porra de um crime. Então isso é muito sério. Isso é muito triste quando a gente vê isso. E a gente vê isso numa sociedade, é assustador, é terrível. Porque a nossa sociedade, ela tem que preservar isso, porque é o que nos resta. Porque exatamente as ditaduras, elas são isso, elas criam leis, de repente. Olha, por exemplo, se a gente for lá ver a célebre frase do Luís XV, que era o rei, que ele era o absolutista, porque ao passado, na monarquia, as leis, o Estado pertencia à pessoa do rei. O rei era o único cidadão que existia. O resto, eles não eram considerados cidadãos. E o rei falou, Luís XV, a frase célebre dele: o Estado sou eu. Então você vai concordar que o Estado vai ser uma pessoa que ela vai definir ao bel prazer dela. Então, se a gente puder, se a direita chegar futuramente ao poder, ela falar, vou prender esquerdista porque eu não gosto de esquerdista. Não, eu vou lutar, por exemplo, eu estava lá na Lava Jato, criticando, eu fui crítico da Lava Jato, porque eu vi que ali estavam sendo feitas coisas erradas, coisas que você aprende na faculdade de Direito no primeiro ano. E eu não pactuei, eu sou um crítico ao Sérgio Moro, eu sou um crítico ao Delaiol. Eu acho que foi feito um serviço porco. O Lula, existiam crimes claros, existiam situações claras, fáceis de apuração. Não precisava fazer a porquice que eles fizeram. Era fácil resolver. Ponto. Por que eu defendo isso? Porque eu não quero, e defendi a soltura do Lula, que aquele processo fosse anulado, porque eu não queria exatamente o que está acontecendo agora. Uma injustiça lá e uma injustiça aqui, porque eu não pactuo com injustiça. Porque eu tenho que entender a regra do jogo para poder jogar o jogo. Eu não posso entrar num jogo que toda vez... É igual aquele jogo que a criança mimada joga e eu ganho. Ela põe qualquer carta e eu ganho. Não existe isso. As regras, elas têm que ser respeitadas. O Estado democrático de direito tem que ser respeitado, tem que ser mantido. E o que a gente viu hoje foi um escárnio. Um processo que tiver inserção de provas atemporais, não foi se respeitado o princípio do contraditório e ampla defesa, não foi sequer ter um crime, porque, gente, tem que ter um crime. Isso é básico. Para não ser uma ditadura, tem que haver um crime para mim responder, porque não podem tirar o que é mais básico de mim, que é a liberdade. A liberdade é dada por Deus a mim. Eu tenho livre-arbítrio, eu decido, porque tem parte de Deus dentro de mim. E estudado é um direito natural. Você que não acredita em Deus, que não segue a filosofia cristã, isso é o justnaturalismo. É natural do ser humano ser livre. Eu não pertenço a outra pessoa. Certo? Então, se eu não pertenço a um outro ser humano, eu não pertenço a outra pessoa, o que define isso? Regras. Que elas vão ser respeitadas diante do que for acontecendo. Então a gente vai ter lá o respeito da regra. Se o Bolsonaro cometeu um crime, puna ele de forma correta, enquadramento no crime correto, com um processo correto, que respeite o devido processo legal, que respeite a ampla defesa e o contraditório, que seja respeitado estes preceitos. Aí sim nós vamos estar diante de uma condenação real. E isso eu quero que o Lula, quando ele for processado, porque eles vão cometer crimes futuramente, que seja respeitado, que pessoas de esquerda que estão cometendo crime hoje, que também sejam respeitado o processo legal. Digo autor, digo réu, digo autor, digo réu, e que siga-se essa sequência, que sempre quem vai dizer por último é o réu.
e que as provas sejam obtidas de forma legais, que sejam provas que se sustentem. Uma pessoa não pode ser condenada, não importa o viés dela, não importa a opinião política dela, ela não pode ser condenada sem crime anterior que a defina. Ela não pode ser condenada num processo ilegal, num processo ilegítimo. Isso não pode acontecer. Então hoje não é um dia de comemorar, meu amigo esquerdista que está comemorando. Você é um imbecil se está comemorando. Hoje é um dia de chorar, a democracia chora. Por quê? Porque a liberdade de uma pessoa não foi respeitada. Que o processo, devido ao processo legal, não foi respeitado. Que hoje o maior alta corte, o maior salário do funcionarismo público, pago por mim e por você, não aplicou a lei a um caso concreto. Ele aplicou o caso concreto a uma lei. E não é assim, a gente tem que pegar uma lei e ver se aquele caso concreto encaixa. Sabe aquele brinquedo de criança, que é o quadradinho no quadradinho, a bolinha na bolinha? É assim. O direito penal, ele é assim, o direito que causa pena, que causa cerceamento de direito, ele é assim. Você não pode pegar, é quadrado no quadrado, você tem que ver se encaixa. Não encaixou, meu amigo? Infelizmente eu não posso processar. Infelizmente eu não posso processar. Por exemplo, a gente viu isso na chapa Dilma Temer. Por que eles foram inocentados? Por quê? O processo foi dado, foi anulado, foram inocentados, para ficar mais fácil. Por quê? As provas, quando mover ação no TSE, durante o processo digo autor, digo réu, digo autor, digo réu, não estavam lá. Não tinha provas provando o abuso de poder político. Aí na Lava Jato surge a prova. Por que surge a prova? Porque aí chega lá os áudios, chega aquela situação dizendo, olha, aquilo é para comprar voto, era para comprar apoio político. Só que já passou, precluiu. Passou do tempo. Aí o TSE, de forma acertada, de forma correta, foi lá e anulou, porque, poxa, a Dilma não ia poder defender, não dá para abrir. Nesse momento não se inclui mais nada, porque a gente tem que entender que o processo, ele tem um momento que você inclui. Por exemplo, você em via de regra é assim, fazem acusação, aí vem direito à defesa, contestação. Aí abre-se alegações finais de lá, abre alegações finais de cá. Desse momento em diante, acabou, não se inclui mais nada no processo. O processo se torna um livro fechado, um livro grampeado e fechado, não se entra mais nada e mais nada dali. Ali o juiz vai ler, vai ver se a lei se enquadra, vai ver as teses levantadas por cada parte e vai emitir o seu parecer com base em jurisprudências, usos e costumes e assim por diante. Jurisprudências, as formas que o juiz tem para chegar ao seu livre convencimento. Mas o que é importante? Que o processo esteja fechado. E foi o que o TSE fez na chapa Dilma Temer. Ele chegou lá e falou, não, aqui o processo precluiu, essa prova surgiu infelizmente depois. Entrem com um processo novo e comece tudo de novo. Porque é assim, eu não tinha prova, a investigação evoluiu depois. Aí culpa você tem de não ser competente, de não ter conseguido a prova antes. Então assim, se o Estado não foi competente para conseguir a porra da minuta antes do Bolsonaro, do processo ser fechado, do processo ser grampeado, pau na bunda do Estado. E é assim. É a mesma coisa. Se você não conseguir prova, o Estado não for competente para conseguir prova que determinada pessoa roubou uma outra coisa da outra, você não pode punir o cara por eu acho. Por que não pode punir por eu acho, Kleber? Porque a gente tem certeza que o cara é bandido. Porque você não basta ter certeza, tem que ter prova. Imagina se as pessoas tiverem certeza que eu sou uma coisa e vim te prender. E se eu tiver certeza que foi você que cometeu um crime, mesmo sem eu ter prova que foi ele, mas eu tenho uma certeza dentro da minha cabeça e vou lá e te prendo. Que estado que nós vamos viver? Um estado que nós vamos viver com medo de ser preso? Então aí você não é um Estado, aí você não é um ser humano, aí você não tem sua divindade lá dentro, aí você não é um ser criado à imagem e à semelhança de Deus, você passa a ser um objeto, você passa a ser um animal, você passa a ser um ser movente, sei lá o que você passa a ser, porque assim, você imagina,
O cavalo, ele não sabe quando ele vai ser preso, ele vai ser solto. O dono dele, o proprietário, o tutor, como a cultura woke gosta de falar, que define a hora que ele entra, a hora que ele sai, a hora que se abre, que você fecha a cocheira. Eu não sou um cavalo, eu sou um ser humano. Então eu vou entrar e vou sair quando a lei me disser. E se eu não concordar com aquela lei, eu tenho os mecanismos de ir lá e contestar essa lei, justamente porque existe esse mecanismo. Ah, eu acho... Não concordo com a lei que não pode isso filme no carro. Vai lá, procura o seu deputado e fala, olha, vamos mudar o Código de Trânsito brasileiro. É assim que joga-se o jogo, é assim que se joga essas regras, dentro das regras do jogo. Aí eu vou lá, mudou, acabou, convenci a maioria, beleza, respeita. Não consegui. Não consegui, eu vou arrancar esse filme do carro, é assim que funciona. É assim que a banda toca e deve tocar numa democracia. Porque se você quiser tocar de qualquer outra maneira, nós vamos estar falando de qualquer coisa, menos de democracia, menos de liberdade, e não vamos estar falando de indivíduo, vamos estar falando de coisas. Então, meu amigo esquerdista, meu amigo que está comemorando o dia de hoje, você quer ser uma coisa? Você quer voltar a ser um objeto? Então você é a favor da escravidão, porque os escravos são objetos. Então, acho que a partir desse momento você tem que refletir as suas atitudes, refletir o seu pensamento, e hoje, como maturidade, nós temos que cobrar um devido processo legal para todos. Nós devemos cobrar um respeito à Constituição. Nós devemos cobrar que as leis sejam respeitadas por todos. Por todos. Pelos que a gente não goste e pelo que a gente gosta. Porque o meu direito só vale quando valer o direito do cara que eu não gosto. Porque o direito penal é para todos. Não tem Artemis, ao símbolo da justiça? Não é a deusa vendada lá, a deusa grega, que é vendada, que carrega uma espada? Porque ela é vendada, porque a justiça não olha quem faz, ela olha o que foi feito e se aplica ou não. Porque se mudar isso, se você abarcar de outra forma, nós passamos a ter o Código Penal do inimigo. Ou seja, eu só vou aplicar a lei se for o meu inimigo. Eu só vou criar lei se for para o meu inimigo e nunca para o meu amigo. Só que aí quando que muda essas relações? Porque aí sempre muda. E aí o que eu chamo da teoria do chicote. E eu culto ao chicote. Porque se você cultua o chicote, meu amigo, hoje ele está batendo nas minhas costas. Amanhã ele baterá na sua. Porque o chicote é feito para bater em costas. Então você não pode cultuar o chicote. Você tem que limitar o chicote. Então, por exemplo, hoje, a injustiça que aconteceu com o presidente Jair Messias Bolsonaro, a ilegalidade que foi cometida no processo dele, abre possibilidade de no futuro cometer contra essas pessoas, que sejam cometidas contra as outras pessoas, não que eu cometa, mas que outras pessoas venham cometer. Porque, meu amigo, quem garante? Porque eu sei que você que está defendendo, você é lulista, você fez o L. Você está defendendo, você está rindo. Quem garante que amanhã não seja feito contra você? Porque agora o inimigo acabou, o inimigo em comum. Agora eles vão começar a caçar os amigos, porque os inimigos já estão fora do baile. Agora o que impede o Xandão de ir para cima de quem você gosta? Quem que impede de uma justiça eleitoral ir para cima de quem você gosta? Então, quando eu defendo a liberdade, quando eu defendo o processo, eu defendo o seu direito. O direito do devido processo para o seu amigo, não para mim. E para o meu inimigo, porque se o meu inimigo tiver, eu terei. Então eu quero paridade de armas. Eu quero respeito à lei que todos devem respeitar. Não um estado de exceção. Porque aí, bem-vindo, meu amigo, isso é um estado de exceção. Isso é atentar contra a democracia, quando você pega a lei e rasga e desrespeita a lei. Ali você atentou contra a democracia. Então hoje a democracia está de luto. Porque uma pessoa foi condenada por um crime que não existe, não que ela não cometeu, que ela não existe esse crime. Com um processo que foi feito ilegal. Isso é triste. E não é o primeiro. Nós vimos isso já com Daniel Silveira, nós vimos com outras pessoas. Estamos vendo com aquelas pessoas que estão lá. Ah, mas Kleber, você é a favor de barbaridade, de quebrar as coisas? Não, eu não sou a favor de porra de crime nenhum. Só que o crime ele tem que ser definido. Qual que é o crime lá? Não houve terrorismo. O crime lá é vandalismo, como nós já falamos, depredação de patrimônio público, furto, organização criminosa, porque tinham mais de 2 pessoas. Aí sim.
ora não terrorismo. E que sim, para aquelas pessoas que cometeram crimes de vandalismo, de depredação do patrimônio público, que tenha o devido processo legal, que seja respeitada o seu ampla defesa e contraditórios, que todas as suas garantias individuais sejam respeitadas e ao longo de tudo isso que elas sejam punidas. Punidas com o quê? Com o que a lei diz, com a quantidade de tempo que a lei diz, com a forma que a lei diz, nada fora isso. Porque tudo contra isso, tudo fora isso, é criminoso, é antidemocrático tudo isso. Porque nós só podemos fazer isso dentro da lei, a democracia estabelecida pela lei. O nosso país começa com a Constituição de 1988. Ela é a Constituição, ela constitui o Brasil. Ela diz como o Brasil vai ser. É isso. Então não importa qual o seu espectro. Respeite isso e cobre que seja respeitado isso. Porque senão é aquela anedota que eu vou te contar. Vão bater na sua porta? Ou pegaram os negros lá e levaram para um lugar. Eu não sou negro. No outro dia. Ou pegaram os portugueses lá e levaram para um lugar. Eu não sou português, tô nem aí. Ou pegaram os judeus hoje e estão levando para um lugar. Tô nem aí, sou judeu. Sabe o que acontece no último dia? Chegou na minha porta, eu vim te pegar. Porque é assim. Por isso que eu defendo os direitos. Porque eu não quero que ninguém seja levado. Eu não quero que ninguém seja tirado o direito dele, a não ser que a lei puna dessa maneira. É isso. Então hoje é um dia de tristeza. É um dia para se lamentar. Agora isso acabou com a direita? Não, não acabou. A direita se organiza. Estamos aqui, vamos defender. E não vai mudar. Não é porque o Bolsonaro tá lá que eu deixo de ser de direita, que eu deixo de acreditar no que eu acredito. Isso é falácia. Ele só é o maior representante que a gente tem. Agora, nada impeça que surjam novos. E vão surgir. Já tem lideranças novas. Agora nós temos que ficar animados. Nós temos que ficar confiantes. Nós temos que ficar vigilantes. Porque senão nós vamos ter os nossos direitos tratorados. Porque isso nós estamos vendo repetições. É dia após dias de injustiça. De avanços de pessoas inocentes, de garantias não ser respeitado, por exemplo. Me assusta quando eu vejo uma senhora, que nem a Bárbara do Já Te Atualizei, pedir que seja tratada como traficante, porque ela chegou lá e falou, me tratem como traficante, porque o traficante tem mais direito que eu. É isso. O traficante não tem que ter mais direito que a Bárbara, nem a Bárbara, mas temos que ser tratados iguais. Todos são iguais perante a lei. Não tem o mais igual e o menos desigual. Todos nós somos iguais, com direitos e deveres iguais e semelhantes. E vão ser respeitados. Vocês estão com essas decisões, vocês estão aí no poder, e vocês que estão apoiando isso, vocês estão rasgando o tecido social, o nosso véu social, a nossa base. Porque se a lei não valer nada, o que vai valer? O mais forte? O mais agressivo? O mais violento? Vai virar lei de talião, olho por olho, dente por dente? Que isso? Para onde a gente vai? A gente está em 2023 e vamos caminhar para uma coisa pior do que a Idade Média? Pior do que nós vimos no passado? Porque estamos caminhando para isso. Porque a gente chegou aqui com um console de leis, com uma quantidade, com um sistema legal que funciona e que tem que funcionar. E quando ele não tem capacidade de funcionar, aprimoremos ele. Por exemplo, se um bandido foi colocado em liberdade porque o Estado foi competente em puni-lo, vamos aprender com esse erro, vamos lá no Estado e vamos falar o que nós precisamos. Investir mais dinheiro, precisamos de mais policial, precisamos de mais mecanismos, precisamos de mais equipamentos. É assim que funciona, gente. Agora nós não podemos corrigir um erro de alguém com uma injustiça. A injustiça, ela nunca é o caminho. Não pode se
acabar, se rasgar com a democracia para salvar a democracia. Um remédio não pode ser pior que a doença. Isso é absurdo nós pensarmos isso, que um remédio pode ser pior do que a própria doença. Isso é de uma loucura que não cabe, não dá para ser permissivo. Então, poxa, vai lá, explique para a pessoa isso. Explique que não é questão do inimigo. Se fosse o Lula, se fosse o Bolsonaro, você defenderia da mesma maneira, porque eu estaria defendendo. Se o Lula fosse vítima disso, eu estaria aqui defendendo, sendo um cara de direito que não concorda, como eu já defendi nesse vídeo. A Lava Jato foi uma operação mal feita. Não quer dizer que ele não tenha cometido crime, mas ele não pode ser punido de forma errada com um processo errado. Então tem que ser anulado o processo. Agora, o crime existiu. Ponto. E eu quero a mesma coisa do Bolsonaro. Só que no caso do Bolsonaro é pior. Porque o crime sequer existe. Porque sequer tem a tipificação. Nós não podemos viver um freestyle jurídico. Nós não podemos viver um malabares jurídico. É quadradinho no quadradinho. É bolinha no bolinha, meu. Não tem essa conversa, não. Fora isso aí é coisa de doido. E a gente não pode abrir mão, porque isso são coisas sérias. Nós estamos impedindo uma pessoa de nunca mais exercer a sua liberdade. Nós estamos prendendo pessoas, pondo em cadeias, sem o devido processo legal, sem ser respeitada a liberdade dela, sem respeitar os direitos dela. Então não pode acontecer isso. São bases do Estado. Isso é base, isso é basilar. Então, lutemos pelo direito, porque há uma coisa que é em comum para todos. São nossas leis, são nossos direitos, eles são para todos. E todos devem ser igual, e é o nosso compromisso de defender eles. Tá certo, gente? Por hoje é só. Espero que me entendam aí que hoje o áudio deve estar diferente, tô aqui no carro, não sei como que tá o áudio. Espero que esteja legal, que esse vídeo tenha ficado bacana. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, gente, a direita não morre hoje. A direita não acaba hoje. E espero que vocês tenham entendido aí a questão do áudio. Semana que vem eu não sei que dia que vem vídeo, mas acredito já que quarta-feira. O Geração D segue forte. Só estou dando uma ajeitada na minha vida profissional, começando essa nova jornada. Espero também que vocês torçam por mim, orem por mim. Que ainda infelizmente o canal Geração D é pequeno, não consigo viver dele, mas quem sabe futuramente. Então só vou estar fazendo um ajuste aí segunda ou terça, então provavelmente na quarta já vem vídeo, mas nas redes sociais todas, não vamos parar não, vai vir produção, vai vir coisa todo dia, vamos melhorar. Essa oportunidade que está tendo na minha vida vai me trazer melhoras também de melhorar aqui o canal. Então lembra-se, curta e compartilha. Espero que vocês entendam aí esse momento aí um pouquinho diferente, com um pouco menos de qualidade. E esse tempinho aí que a gente vai ficar até quarta-feira sem vídeo, quinta, não vou prometer quarta porque eu vou estar me assentando aí nesse novo projeto, tá certo, gente? Mas o Geração D não para não, e a direita também não para. Gente, é hora da gente berrar mais alto, mais forte, e vamos continuar. E justamente esse canal não para por causa disso, porque agora sim, estão querendo calar a gente, agora que nós vamos pra cima com tudo. Tá certo, gente? Então uma boa noite, que Deus abençoe vocês, espera que tá sempre no canal. E espero vocês no próximo vídeo, próxima live, que nós vamos estar junto aí. Semana que vem, então lá para finalzinho da semana, quarta em diante, vem vídeo. Então fique atento que vão vir coisas. E se tiver alguma coisa mais importante também no dia, a gente dá uma paradinha, corre aqui e grava, tá certo, gente? Então, tchau, gente. Uma boa noite, fiquem com Deus, ou bom dia, boa tarde, não sei que hora que vocês vão ver. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e curtem e compartilhem. Tchau, gente. Tchau, tchau.